Queria agradecer, claro, não posso deixar de agradecer o convite feito pelo Dr. Prudente. A primeira vez que eu tive ciência, né, do trabalho do Dr. Souza Prudente foi em uma das sentenças, né, acho que mais importante para a história do direito ambiental brasileiro, que foi prolatada no caso da soja transgênica, né, quando a CTNBio havia autorizado e, por conta da intervenção corajosa, né, do Dr. Prudente, não por acaso esse nome dele, né, todo trabalhado na prudência, nos permitiu evitar danos maiores, pelo menos retardar esses danos, embora, posteriormente, né, tenham advindo normas que terminaram a permitir mais 10 anos depois. Durante 10 anos se permitiu uma discussão maior sobre a temática no cenário brasileiro. Então, eu agradeço essa pessoa que é tão significativa, né, para todos nós no cenário do direito brasileiro. E queria, bem, eu acho que está um pouco apagado, mas enfim, vamos ver se a gente consegue ver. Queria também conversar um pouco hoje, o debate que me foi proposto, né, é a questão dos direitos socioambientais. Eu, há algum tempo, já trabalho academicamente e também no Ministério Público com o direito de povos e comunidades tradicionais, mas o fato é que esse debate, essa linha de raciocínio, que eu quero compartilhar, na verdade, aqui com as senhoras e os senhores, é uma linha de raciocínio que se fixa na necessidade da gente proceder a alguns avanços na atuação do sistema de justiça brasileiro, né? De como a gente interage com o paradigma dos direitos humanos. Então, o meu enfoque, apesar de ser sobre direito de povos e comunidades tradicionais, ele pode ser extravasado por qualquer uma das áreas, né, onde todos nós atuamos. E aí, com isso, eu falo também isso para conquistar a simpatia daqueles que não têm tanta proximidade com o tema, né? E aí já vem, enfim, a gente tem vários cenários, né, no Ministério Público. Eu sempre digo, o pessoal diz, Eliane, aquela dos povos e comunidades tradicionais, fadas, duendes e gnomos, né? É sempre uma coisa meio etérea, como se estivesse fora da nossa realidade. Mas não, estão presentes, são sujeitos de direitos. E como a gente vai ver, inclusive, no que tange a questão ambiental, têm sido os sujeitos que têm impulsionado a proteção ambiental do ponto de vista dos direitos humanos, né? Então, eu trabalho... Eu estou achando muito apagado, vocês estão conseguindo ver daí? Está tudo bem? Eu trabalho no Ministério Público com... as promotorias agrárias no Ministério Público do Estado do Pará, elas são regionalizadas, né? Eu titularizo uma das promotorias agrárias no Estado do Pará, na qual nós trabalhamos com a temática dos conflitos coletivos pela posse e pela propriedade da terra, registros públicos de imóveis rurais e políticas públicas agrárias, fundiárias e agrícolas, né, no Estado do Pará. Nesse ambiente, então, a questão da terra e do território, ela cada vez mais é um ambiente catalisador dos debates sobre direitos humanos e, portanto, um dos direitos socioambientais centrais. Quando a gente pensa que o Estado brasileiro, esse ano, alcançou um pico de morte de comunidades quilombolas, de representantes de comunidades quilombolas. Ano passado, nós tivemos a maior quantidade de assassinatos de ativistas de direitos humanos ambientais no Brasil, né? Essa temática me parece que ela é, sim, uma questão central para nós refletirmos. E aqui, então, eu proponho esse olhar a partir do contexto da chamada justiça socioambiental, que é olhar a questão ambiental, sim, mas sob o enfoque, sobre um olhar especial para os temas que também extravasam as questões puramente ecológicas, mas que vão atingir direitos sociais, direitos humanos sociais e que, portanto, nos desafiam. Lembrando que os danos ambientais, os grandes desastres ambientais, as grandes catástrofes, elas atingem de uma forma mais desigual as populações mais vulneráveis.
E dentre essas populações mais vulneráveis, reiteradamente, estão povos e comunidades tradicionais, sejam nas suas coletividades, sejam os indivíduos individualmente considerados aqui para ser repetitiva. Esse exemplo, para mim, ele é bem interessante. Isso aqui não é o encontro das águas, né? Coisa idílica, não. Isso aqui é um derramamento de caulim no município de Barcarena, de uma empresa de origem francesa, uma grande catástrofe no município que reiteradamente acumula, nos últimos 20 anos, mais de 9 desastres ambientais, e aos quais nós ainda não conseguimos dar um tratamento jurídico adequado. Quem são as populações que mais sofrem, mais são afetadas com esses grandes desastres? Aqui a comunidade ribeirinha, que não vai até o supermercado comprar a sua alimentação diária. A água que tem acesso é esta aqui também, para o uso da sua vida diária. Aqui também as questões urbanas vão atingir essas comunidades mais vulneráveis, para a gente lembrar dos lixões, né, a céu aberto. Isso aqui é um lixão numa região metropolitana de Belém, que é no município de Benevides. Então, a partir desse olhar da justiça socioambiental, é que a gente vai tentar caminhar para além e tentar entender essa interseção entre questões ambientais e questões sociais, mas olhando especialmente... Calma, ainda não acabou. Mas olhando especialmente essa desigualdade distributiva dos danos. Aqui é um outro caso recente que ocorreu esse ano, é um caso que ganhou uma proporção nacional, né, na mídia, que envolve uma grande empresa, é uma empresa de origem norueguesa, né, que é a empresa Hydro. Esse caso é público, por isso que eu vou fazer referência a ele, aonde a gente teve o vazamento de rejeitos da maior refinaria de alumínio do mundo. Esta fábrica da Hydro, também localizada em Barcarena, que é aquele município lá onde ocorreu o vazamento de caulim, afetou diretamente comunidades tradicionais que viviam ali no entorno e que ficaram sem acesso à água, sem acesso à alimentação, enfim, com outros prejuízos bastante reais. E aí, talvez vocês conheçam esse data show, né? Só para a gente fazer uma referência, o Ministério Público gosta de fazer PowerPoint, né? O que é o nosso lugar, né, desse sistema de justiça na era do antropoceno, né? Hoje de manhã a gente estava discutindo se a visão é antropocêntrica, se é biocêntrica. A natureza não quer saber disso. Isso é uma discussão que ela vai alimentar o debate ou a vaidade ou os papéis de quem quiser debater sobre isso. É interessante, é importante, mas a natureza não está nem na visão antropocêntrica, nem na visão biocêntrica. Ela está tocando ficha no antropoceno, né? A gente está vivendo, e qual é o nosso papel desse sistema de justiça que nós todos integramos, Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Advocacia, no ambiente do antropoceno culpado, onde a gente tem crise hídrica, contaminação química, degradação do solo, contaminação radioativa, extinção de espécies, destruição de hábitats. Ou seja, a gente já está numa nova fase, numa nova era geológica. Nós já estamos ultrapassando e muito a capacidade de suporte da natureza, e isso nos demanda novas posturas, isso nos demanda novas reflexões. É nesse ambiente do antropoceno no qual a gente identifica uma grande quantidade de um chamado quadro de injustiça ambiental no Brasil, onde a gente tem hoje 60,85% dos conflitos socioambientais no ambiente rural. A maior parte da injustiça socioambiental, ela atinge exatamente essas populações de zonas rurais, principalmente, claro, povos e comunidades tradicionais. Esse é um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, que demonstra que os conflitos eles envolvem, na sua maior parte, povos indígenas, quilombolas, agricultores familiares, comunidades quilombolas, pescadores, artesanais, ribeirinhos e etc. Em disputas por territórios,
com setores muito claros, né? Esse é um estudo científico que aponta esses setores. Setores do agronegócio, mineração e obras de infraestrutura. Bem, os conflitos ambientais, então, socioambientais, eles vão integrar uma parte do debate sobre a justiça socioambiental, mas vão se especificar para estes atores, para povos e comunidades tradicionais, que são uma parte muito expressiva do que nós convencionamos chamar de conflitos socioambientais ou os atores da justiça socioambiental. É por isso que eu vou me focar nesses sujeitos a partir de agora. Quem são esses sujeitos? Primeira coisa que eu gosto sempre de dizer, são sujeitos que estão ao redor do mundo, né? Aqui, mais uma vez, a gente cortou, mas em todo o mundo existem povos e comunidades tradicionais. Essa não é uma realidade nem do Brasil, nem somente da América Latina. Se a gente pensar, por exemplo, nos Inuits nos Estados Unidos, Canadá, Groenlândia, os aborígenes na Austrália, o povo Sami na Nova Zelândia e por aí vai. Nos países nórdicos, né? Os lapões. Então, essa realidade de diversidade cultural, ela é uma realidade mundialmente persistente. Não por acaso, como muito bem relatado pelo professor Marés, existe uma das maiores convenções e mais fortes convenções, que é a Convenção 169 da OIT, que se dedica a tratar dos direitos desses grupos. Muito bem. No Brasil, também essa diversidade, ela se espalha pelo território do país, né? Pelo território brasileiro. O Brasil é um dos países mais sociodiversos do mundo, onde grupos como povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas e quebradeiras, jangadeiros, e sim, comunidades tradicionais urbanas, que são uma realidade a qual nós do direito nos defrontamos. Muitas vezes surge a pergunta, mas como comunidades tradicionais urbanas? É possível que isso exista? Elas não têm que estar lá, né, longe, isoladas? Não. Vamos lembrar que a maior parte das vítimas de conflitos por disputas de terra são justamente essas comunidades. Não raramente, elas sim se obrigam a deslocar para o ambiente urbano ou a cidade se desloca para cima dos territórios dessas comunidades. E aí nós nos deparamos com conflitos que, na realidade, nos desafiam a pensar sobre quais são os modelos de desenvolvimento em disputa. Esses conflitos socioambientais nos fazem pensar qual é a opção que esse sistema judicial vai fazer. Para qual opção esse sistema vai servir ou vai garantir o direito de existir e de permanecer. Temos um modo de produção, sim, hoje vigente, extremamente agressivo ao meio ambiente, mas temos outras formas de produção também, de preservação de rios, como os povos indígenas, de extrativismo sustentável, como, por exemplo, os seringueiros. Mas temos também essa outra realidade. Essa foto não dá para ver bem, mas é um mar de plástico, na verdade, né? Essa realidade aqui é a realidade que subjaz e que vai ser a realidade escolhida a partir das nossas decisões, como sistema de justiça, como sistema judicial, como sistema de justiça, melhor dizendo, no Brasil, e que vai permitir que um ou outro prepondere ou que um ou outro seja extinto, ou que a gente consiga alcançar um justo equilíbrio entre essas diversas formas de modo de viver e de existir. É tão persistente essa realidade desses conflitos socioambientais, que aqui eu apenas citei muito economicamente essas referências, que não por acaso eles têm ocupado uma parte muito expressiva dos sistemas internacionais de direitos humanos. Então, se nós pegarmos as decisões sobre direito ambiental, sobre questões ambientais, no sistema interamericano de direitos humanos, todas, à exceção de 4 delas, perpassam por direito de povos e comunidades tradicionais. O que a gente está falando, então, é de uma agenda que interliga direitos humanos, direitos ambientais,
de uma forma muito indelével. O especial destaque aqui que eu quero fazer é ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que é o nosso sistema regional, que já foi aqui anteriormente muito bem mencionado. Mas lembrando também, como bem falou o professor Marés, que esses grupos, esses povos e comunidades tradicionais, são reconhecidos no Brasil hoje, felizmente pela absorção da Convenção de 169, mas também pelo Decreto 6040 de 2007, que, inclusive, há cerca de 3 semanas estava sob ameaça de ser revogado, né? Enfim, pelo Poder Executivo Federal. Por que o interesse na revogação? Por que se pretende a revogação? Porque ele complementa à perfeição a Convenção 169 da OIT, conforme o professor Marés já nos mencionou, e permite que vários desses grupos diversos, não só quilombolas indígenas, mas ribeirinhos, extrativistas, quebradeiras de coco, alguns grupos afro-religiosos se insiram sob o manto dessa proteção. E aí, o que o Decreto 6040 nos diz? Povos e comunidades tradicionais, grupos culturalmente diferenciados, que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução social, religiosa, ancestral, econômica, utilizando-se de conhecimentos e inovações. Aqui é uma foto, não tá infelizmente dando para ver muito bem, mas é uma foto do 2º Encontro Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. Eu acho fantástica essa foto, porque ela rompe com a nossa visão de que essas comunidades têm que ser atrasadas, não podem usar celular. Não, para ser índio, para ser quilombola, não pode usar celular, né, Felício? Felício, a gente foi para... Não, acho que tu não estava no Ubiratã, na audiência pública de Belo Monte, né? Aí estava lá em Belém, aí estava lá a Força Nacional postada à frente, selecionando quem entrava e quem não entrava. Aí chegou lá o Ubiratã. Qual é o seu nome? Ubiratã. Não, Ubiratã é branco, né? Não, esse nome é de índio, não entra. Olhou para minha cara, tu é meio índia, também tu não entra. Então, resumo, né? Se dava ali uma lauda antropológica, quem era índio, quem não era, como se pudesse ter uma seleção para a entrada no auditório da audiência pública, e os índios que tinham vindo participar da audiência pública e que estavam com o celular, também não, o senhor tem celular, isso daí não é índio não, entendeu? Vamos acabar com essa avacalhação. E é muito maior do que isso, né? A gente vê aqui uma representante quilombola fazendo essa filmagem do tablet, filmando uma cigana, né? Fazendo ali a dança dela. Então, essa é a nossa diversidade, é isso que nós precisamos ser convidados a também encampar a proteção. Belo Monte, que é o Valdemorte, ninguém pode falar, aquele de quem não se pode falar, não é verdade, Felício? É o nosso Valdemorte brasileiro. Aí é que a gente tem que falar mesmo dele, né? Belo Monte é um grande exemplo de como nós, como Estado brasileiro, falhamos na proteção de direitos humanos socioambientais. Apenas para referir, né, Belo Monte aqui é a Volta Grande do Xingu, aqui a terra indígena dos Arara, né, Felício? Aqui são os Arara, e todos esses pontinhos são comunidades tradicionais, pescadores, comunidades locais, etc. Belo Monte, que é essa bariátrica aqui, né, corta bem aqui, passa o canal por aqui e seca a Volta Grande do Xingu, onde todas essas pessoas vivem desse ecossistema, foi uma sucessão de perdas que nós tivemos como Estado brasileiro que se comprometeu a defender direitos humanos socioambientais. Mais de 25 ações só do MPF propostas. Aqui a gente tem esse questionamento, né? Perante tudo que nós vivemos, da usina hidrelétrica de Belo Monte, ou do nosso Valdemorte brasileiro, será que nós somos capazes de honrar os compromissos que nós assumimos como Estado brasileiro perante os direitos humanos? Essas são as audiências públicas, essa daqui de Belém, essa daqui de Altamira. Isso aqui não dá para ver bem, mas é um cordão da Polícia Federal cercando o palco, onde vocês podem ver que todo mundo pode participar de uma forma muito livre, né? Muito à vontade, cordão da Polícia Federal, todo mundo pode falar o que quiser ali nessa audiência pública. Infelizmente, esse é um caso... Por que eu quero trazer o caso de Belo Monte para a gente tratar das questões de direitos socioambientais e do nosso desafio
como integrantes desse sistema de justiça. Belo Monte foi um dos casos que foram levados à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que integra o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, em que nós quase destroçamos o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. O que aconteceu? O caso foi levado pela ausência de consulta prévia, pela ausência de estudos suficientes sobre os impactos causados pelo empreendimento. A Comissão Interamericana concedeu uma medida cautelar, dizendo que era necessário suspender imediatamente o processo de licenciamento, até que existisse processo de consulta prévia, até que fossem garantidos nos processos de consulta prévia a informação efetiva e todos tivessem acesso ao estudo de impacto ambiental. Os estudos de impacto ambiental não estavam disponíveis até a última audiência pública ocorrida em Belém. Faltavam alguns dos mais importantes, como os impactos sociais. O que aconteceu? O governo brasileiro emite um comunicado à Comissão Interamericana, diz: não vou mais pagar a minha cota, e obriga uma mudança dessa medida cautelar, e aí o resto nós já sabemos. Belo Monte fica, então, como uma incômoda testemunha da injustiça socioambiental e violação dos direitos humanos para nós brasileiros. O MPF interpôs mais de 27 ações civis públicas, o TRF1 suspendeu, em alguns momentos, essa daqui é uma decisão do doutor Prudente, mais recente, sobre a questão da ausência do saneamento, né, que era uma das condicionantes da licença, e ainda assim foi um dos casos que mais sofreu com a famigerada suspensão de segurança, que tem sido largamente utilizada para subsidiar abusos e violações de direitos humanos. Ok, nesse cenário, nós temos um compromisso com o chamado controle de convencionalidade, ok? E o que é esse controle de convencionalidade? Quando a Corte Interamericana de Direitos Humanos julgou o caso Gomes Lund, ou o caso Guerrilha do Araguaia contra o Brasil, a Corte Interamericana ressaltou claramente as nossas obrigações. Quando o Estado é parte de um tratado internacional, como a Convenção Americana, todos os seus órgãos, inclusive seus juízes, também estão submetidos àquele, o que os obriga a zelar para que os efeitos das disposições da Convenção não se vejam enfraquecidos pela aplicação de normas contrárias ao seu objeto e finalidade, e que, desde o início, carecem de efeitos jurídicos. O Poder Judiciário, nesse sentido, está internacionalmente obrigado a exercer um controle de convencionalidade ex officio entre as normas internas e a Convenção Americana. E aqui vou passar para essa parte de baixo já. As obrigações convencionais dos Estados-partes vinculam todos os seus poderes e órgãos. Significa dizer que todos nós que integramos o sistema de justiça precisamos nos comprometer com a observância dessas convenções. Todavia, o nosso órgão máximo, né, do nosso sistema judicial, o STF, lamentavelmente ainda carece de uma aproximação maior, tanto com o controle de convencionalidade, quanto com os tratados de direitos humanos. Para a gente ter uma ideia, o Brasil faz parte, né, o STF começa a fazer referência à Corte Interamericana dos seus acórdãos somente 10 anos depois de receber, de aceitar a jurisdição internacional da Corte Interamericana. Então, nós temos um delay de olhar a Convenção, de olhar os precedentes da Corte Interamericana de 10 anos. Mas, além disso, desde 2008, quando começa, até 2016, o STF só utilizou a jurisprudência da Corte Interamericana como parâmetro em 17 acórdãos. Isso é praticamente como se a gente ignorasse todo o repositório de jurisprudência que a Corte Interamericana nos oferece. E eu não estou falando só da questão socioambiental. Estou falando de todos os direitos que já foram firmados como estándares
no cenário da Corte Interamericana. Ainda assim, por mais de uma vez, é citado o mesmo acordo, a mesma sentença, que é a sentença do caso Palanara Uribe Iribarne versus o Chile de 2005. Isso demonstra, claro, que a gente tem um distanciamento enorme desse sistema americano de direitos humanos e que confronta com a nossa obrigação de exercício do controle de convencionalidade. Quais as consequências disso? Primeiro e mais forte consequência, a gente tem um enfraquecimento real da defesa dos direitos humanos no Brasil. Nós temos menos, nós estamos num estándar abaixo do que nós deveríamos ter. Segundo, obviamente, é a perda da utilização de parâmetros para o tratamento de conflitos em hard cases. Muitos dos conflitos que nós achamos não tem nada, não tem nenhum precedente sobre isso, a gente vai localizar precedentes no repositório da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Por exemplo, nas questões socioambientais, os conflitos que a gente mencionava entre unidades de conservação e territórios tradicionais. Muitas vezes se olha para isso e diz, não, mas não tem nenhum parâmetro de solução. A Corte tem vários parâmetros de solução. Então, a gente perde também essa importante ferramenta. Claro que essa desconexão do sistema judicial brasileiro com os sistemas jurídicos internacionais nos faz menos progressistas na defesa dos direitos humanos. E aí a questão de ser progressista não significa nenhuma fala política partidária aqui. A questão é, os direitos humanos são progressivos, eles têm que caminhar para frente. A gente tem uma vedação de retroagir. Felizmente, inclusive, foi reconhecido pelo STF, agora numa recente decisão, a vedação de retrocesso numa decisão ambiental. Mas nós temos essa vedação de ir para trás. Então, dialogar com os sistemas internacionais nos permite ser mais progressistas. E ainda faz com que nós nos tornemos deficitária a compreensão dos caminhos que o Brasil já percorreu. Tem muita coisa que já foi discutida e a gente está rediscutindo ainda no Brasil. Por exemplo, a lei da anistia, que lamentavelmente não foi adequadamente analisada pelo STF, é uma enorme perda de oportunidade para que nós tratemos adequadamente o nosso passado, a nossa memória jurídica, inclusive, para que nós consigamos evoluir como país. Nós precisamos ser melhores e nós temos estándares para ser melhores como país. Finalmente, aí só para a gente ter um cenário, felizmente, isso não é estanque, felizmente existe algum caminhar nessa absorção do sistema interamericano de direitos humanos. Gosto sempre de lembrar, a Lei Maria da Penha é resultado do ativismo dos movimentos sociais perante o sistema interamericano de direitos humanos. A Lei de Acesso à Informação é resultado direto do caso Gomes Lund, caso Guerrilha do Araguaia, onde a Corte Interamericana disse, Estado brasileiro, você não pode negar informação aos cidadãos. E aqui a gente tem uma roda que gira novamente. A obrigação do controle de convencionalidade, não só para os juízes, isso é que é o mais importante. O que os juízes sabem, os senhores e senhoras sabem que tem a obrigação do controle de convencionalidade, isso é óbvio. Agora que todos os operadores têm a obrigação de também zelar pelo controle de convencionalidade, é um passo muito importante que nós precisamos absorver. As audiências de custódia e, mais recentemente, no caso da favela Nova Brasília, a obrigação que nós ainda não implementamos, a obrigação de que exista um protocolo nacional para devida diligência que cortou para a investigação de graves violações de direitos humanos. Caso Marielle Franco, por exemplo, é um dos casos que já deveria ter acionado um protocolo de investigação adequado de graves violações de direitos humanos. Caso Pau d'Arco, por exemplo, anos depois do caso Eldorado dos Carajás, nós vivemos de novo em território paraense um dos casos de maior gravidade, talvez até mais grave do que Eldorado. Só não podemos afirmar que foi mais grave que Eldorado dos Carajás porque a gente não tem as filmagens. Eldorado dos Carajás existe filmagem e testemunho, Pau d'Arco não. Talvez, se tivéssemos, concluiríamos que é mais grave, inclusive, do que ocorreu em Eldorado dos Carajás. E aí, finalmente, os povos e comunidades tradicionais vão interagindo nesse sistema e vão
trazendo novos significados para alguns dos direitos. Principalmente ressignificando direitos como o direito de propriedade, que era um direito de matriz liberal, individual, e trazendo esse direito para uma aproximação com o conceito de direito ao território e o direito e a sua vinculação com o próprio direito à vida. Como eu já falei, da jurisprudência ambiental que existe na Corte Interamericana, apenas 4 casos que tocam na temática ambiental não são casos socioambientais. Todos os demais são casos socioambientais. Caso Cláudio Reis contra o Chile é um caso sobre acesso à informação ambiental. Cavas Fernandes é assassinato de defensora de direitos humanos, ativista de direitos humanos ambientais. Salvador Chiriboga versus Equador envolve indenizações por criação de áreas protegidas. E caso Luna Lopes contra Honduras, também um caso de ativista de direitos humanos ambientais. Aqui eu vou passar, que é mais um quadro geral, que eu quero chegar nessa conformação do que nós já temos de estándar consolidado sobre direitos humanos socioambientais na Corte Interamericana e como eles já vêm sendo utilizados pelo Judiciário. Acho que esse é um dos pontos mais interessantes. Apesar da nossa Corte Suprema ter como é que eu vou qualificar? Alguma ausência de permeabilidade a essa jurisprudência, a construção efetiva de uma adesão à jurisprudência da Corte Interamericana tem se dado pelos juízes de primeiro grau e por alguns tribunais, e aqui eu ressalto especificamente o TRF1, principalmente, não é por estar na presença dele, mas o doutor Prudente se destaca no manuseio dessa jurisprudência, e talvez realmente o movimento, ao contrário do que aconteceu em outros países, como a Colômbia, que é de cima para baixo, a Corte Constitucional para os juízes, no Brasil a gente está observando uma outra movimentação. São os juízes de primeiro grau que estão pegando nas mãos essas decisões e estão conseguindo absorvê-las e trabalhá-las, mesmo com as dificuldades que os tribunais expressam. Bem, aqui apenas algumas referências de decisões da Corte Interamericana sobre direitos humanos socioambientais. Eu faço uma ressalva, porque essa designação aqui ela é histórica, né? Ela vem desde 1991, na primeira decisão, e ela vai crescendo. Por que isso? Porque a jurisprudência da Corte Interamericana ela é cumulativa. Ela pega um assunto e ela vai consolidando no tempo. Então, por exemplo, o direito à consulta prévia, que o Felício vai falar. Ele era no início, no primeiro julgado, caso Maiana Sumo. Quando chega ao caso Sarayaco versus Equador, ele é outro, ele já é uma pedra lapidada. É assim que a Corte Interamericana constrói a sua jurisprudência. Ela vai consolidando e aprimorando os direitos que ela pretende afirmar. Alguns dos direitos já afirmados, eu não vou ter tempo de falar sobre todos os casos, mas o caso Aloboitoi versus Suriname, que afirma o direito à identidade cultural, ao pluralismo jurídico, aonde aqui nesse caso se reconhece o direito interno dessa comunidade, que era uma comunidade não indígena, mas era uma comunidade afrodescendente muito similar às comunidades quilombolas brasileiras. Caso Bamaca Velasquez versus Guatemala, que vai falar do direito à identidade cultural e o respeito aos costumes e tradições. Só o que eles queriam era enterrar o pai conforme as tradições indígenas desse povo, que era um povo maia. Apenas isso. E só isso foi negado até que se teve uma decisão que permitiu o reconhecimento da violação e a recomposição desse status. Caso Maiana Sumo versus Nicarágua, que é o primeiro caso que traz a ressignificação do direito de propriedade, diz, olha, o direito de propriedade tem lá no artigo 21 da Convenção Americana de Direitos Humanos, ele não é só o direito individual, ele é muito maior que isso. Ele é bens, e bens no sentido material e imaterial. Todo o patrimônio cultural consistente daquele território também compõe, também integra a proteção chamada, clamada pelo artigo 21 da Convenção.
vai nos trazer também uma importante afirmação. Esse direito existe independente do reconhecimento do Estado. Não precisa estar demarcado, embora a demarcação da terra seja um direito de povos e comunidades tradicionais, mesmo que ela não exista, o direito existe e precisa ser respeitado. A proteção dos territórios coletivos também sob o enfoque socioambiental, entendendo que tudo o que existe naquele território, todos os bens, aqui era um debate sobre exploração madeireira, que o Estado da Nicarágua tinha autorizado em detrimento do interesse dessas comunidades, tudo que compõe esse território deve ser protegido e compõe os direitos humanos dessas comunidades. Caso Massacre Plan de Sanches versus Guatemala vai nos falar de uma realidade muito recorrente na América Latina, que são os massacres e os deslocamentos forçados. E vai nos dizer que aqui, mesmo na ocorrência dessas situações extremas, muitas delas em períodos da ditadura na América Latina, demandam o reconhecimento do direito à propriedade comunal. Talvez a gente esteja aqui pensando que essa época passou, que a América Latina superou essa fase. Esperamos que sim. De toda sorte, novos deslocamentos forçados têm lugar hoje. Hidrelétrica de Belo Monte gerou vários deslocamentos forçados. Mineração da empresa Belo San, por exemplo, lá também na região de Belo Monte, também ameaça aquelas comunidades com deslocamentos forçados. O que é interessante é, aqui, a jurisprudência da Corte, aqui como ela tem conseguido ser rebatida, é que mesmo que o STF não traga esses pressupostos nas suas decisões, em época muito recente, nós tivemos a absorção dessa tese, de que os territórios tradicionais não precisam estar demarcados ou titulados para serem reconhecidos como tais. E aqui eu quero citar duas decisões em controle concentrado de constitucionalidade. Uma foi na Lei 12.651, que é a lei do novo Código Florestal, que previa, só para ser bem rápido, as terras indígenas demarcadas e as demais áreas tituladas de povos e comunidades tradicionais. Ou seja, ela só reconhecia, essa legislação, o chamado novo Código Florestal, só reconhecia terra indígena demarcada e territórios e áreas tituladas. O STF, felizmente, veio e riscou essas duas palavras e alterou, foi inclusive uma das poucas disposições dessa lei que foi declarada inconstitucional. O fundamento é o mesmo daquela decisão que eu falei anteriormente, de que não é preciso que exista titulação ou demarcação para o reconhecimento do direito. Ok, o resultado está aí, embora nos fundamentos da decisão o STF não tenha acessado esse parâmetro da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas o resultado foi alcançado, estamos felizes já, por hoje já estamos no lucro. Também agora, em época recente, o STF analisou a chamada Lei do Terra Legal, a Lei 11.952, de 2009, e também no controle concentrado considerou, que eu não vou ler tudo porque meu tempo já está estourando, mas também considerou que as terras ocupadas por quilombolas e outras comunidades tradicionais da Amazônia Legal, em nome de terceiros, precisam ter uma proteção específica, ainda que elas não estejam tituladas. Esse, claro, é um avanço, né? É algum respiro que a gente tem aí pela frente. Já caminhando aí para concluir, alguns outros casos, né? O caso Moivana versus Suriname é um caso também que envolve deslocamentos forçados, e a Iaquiaxia versus Paraguai é um caso que analisa o conflito entre a propriedade particular e a propriedade comunal. É um caso que nós deveríamos utilizar como parâmetro no caso, por exemplo, Guarani-Caiová, no Mato Grosso. É muito similar. Inclusive aquela região, porque aquela região historicamente tem a mesma realidade desse Chaco paraguaio, aonde o caso foi analisado. O caso Iatama versus Nicarágua, que fala sobre participação política, pluralismo jurídico e direito à identidade, e outros que envolvem ainda massacres e deslocamentos forçados. Para ir concluindo mesmo, esse é um dos casos mais paradigmáticos dessa jurisprudência, que é o caso do povo Saramaca versus o Suriname.
basicamente versa sobre autorizações que foram concedidas em território do povo Saramaca. O povo Saramaca não é indígena, é um povo também com características culturais similares à dos quilombolas no Brasil. Mas o que é muito importante nessa decisão? É porque ela dialoga exatamente com o que o professor Marés falou anteriormente. Ela diz o seguinte: toda a jurisprudência da Corte Interamericana sobre direitos indígenas se aplica às demais comunidades tradicionais. As comunidades quilombolas, as comunidades extrativistas, as comunidades de pescadores, aos recolectores, como chama a decisão. Aqui, nesse caso, ocorre uma unificação da jurisprudência sobre direitos de povos tribais e direitos indígenas, embora a terminologia tribal nunca seja mais adequada, mas é a terminologia aqui utilizada. E vejam, e a gente tem essa decisão já desde 2005, e a gente ainda está discutindo no Brasil se a Convenção 169 aplica-se ou não. Então, assim, é brincar de banco imobiliário, né? Volte 10 casas, né? Parece que a gente está sempre retrocedendo quando a gente tem que pegar o estándar e ir para cima, e ir adiante. Esse direito também afirma limites e concessão de direitos de exploração de recursos naturais e territórios tradicionais. Tem uma limitação. Que limitação é essa? Consulta prévia, participação nos benefícios oriundos dessa atividade e estudos de impacto socioambiental. Aí eu vou abrir um parêntese aqui para dizer para vocês, não sei se vocês sabem, vocês estão numa reunião hoje da seita da consulta prévia. Não sei se avisaram para vocês, né, Felício? Nós temos uma seita, eu, Felício, Célia, doutor Prudente, né, que é a seita da consulta prévia da Comissão 169 da OIT. Então, nós andamos por aí pregando a palavra. Você tem 5 minutos para a palavra da consulta prévia? Então, muito bem. Então, a gente vai persistir nessa ideia do direito de consulta prévia, de que esse é um direito matricial, do qual a gente não pode escapar, sob pena de realmente ter cada vez mais um Estado autoritário. Exemplificando, né, essa aplicação da consulta prévia, eu trouxe aqui uma decisão do Ilan Presser, quando ele estava ali ainda na Justiça Federal do Mato Grosso, em que ele traz a afirmação, é muito interessante essa decisão dele, que é no caso do licenciamento da hidrelétrica de São Manuel, aonde ele afirma todo o aporte da jurisprudência da Corte Interamericana. A jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos também prevê os direitos de consulta e participação dos indígenas mediante consentimento prévio e informado. A esse respeito, as decisões da Corte que corroboram esses direitos podem ser constadas nos itens B e C do capital da obra, compila alguns de seus julgados. E ali ele refere todo esse arsenal de direitos já consolidados. Passar mais rapidamente por aqui, já estou mesmo acabando, a gente já está nas decisões até os dias atuais. Eu queria chamar a atenção para um dos conflitos socioambientais mais recorrentes, que são os conflitos com unidades de conservação. A Corte Interamericana, ali nos idos de 2010, já há 8 anos, julgou um caso que é o Chacmoc Casey versus Paraguai, onde ela afirma que, primeiro, o que diz que existe o território é o autorreconhecimento, e, segundo, criar unidades de conservação em áreas de territórios tradicionais é uma violação de direitos. Isso já está afirmado há pelo menos mais de 8 anos, e a gente ainda não consegue dialogar sobre isso concretamente, seja o nosso sistema judicial, seja, sobretudo, com os órgãos da administração pública. Aqui, para vocês verem essa dificuldade, eu trago um exemplo. O Pará diz assim, não existe isso, no Pará tem. Tá? Não tem menina presa com um homem, no Pará tem. Não tem assentamento sobre unidade de conservação, no Pará tem. Infelizmente, o nosso Estado ele é um campo aberto para pesquisa científica, sobretudo no campo do direito, né, Feliz? Assim, o que você quiser pesquisar, ao tempo que nós somos um dos estados mais ricos, realmente, mais sociodiversos, mais biodiversos, a gente sofre as mazelas do abandono da administração pública e por aí vai.
Isso aqui é um caso bem interessantezinho para a gente já ir finalizando, mesmo, de verdade. Isso aqui é um assentamento agroextrativista criado pelo INCRA em 2009. Isso aqui é um parque estadual, criado pelo Estado do Pará, obviamente, em 2010, um ano depois. São duas finalidades absolutamente divergentes para o mesmo território. E como essa demanda chega à promotoria agrária? Chega porque o órgão ambiental do Estado estava fazendo incursões, fiscalizações reiteradas para retirar as pessoas na marra de dentro desse parque. Aonde? Isso aqui, tá, pessoal? É município de Afuá. Alguém já ouviu falar aqui? Pronto. Então, olha, já ganhou um prêmio, já ouviu falar. O município de Afuá, ele fica no Marajó, na belíssimo arquipélago do Marajó. Mas, para vocês terem uma ideia, para eu chegar em Afuá, Afuá faz parte da minha região agrária. Para eu chegar em Afuá, eu tenho que ir para Macapá. De Macapá, pegar um barco e passar algumas horas para poder chegar em Afuá. Então, aí vocês imaginam que alguém, um órgão ambiental, chega nesse lugar e retira das pessoas que são assentados da reforma agrária, motor de rabeta, gerador de luz. Sabe o que é ficar sem gerador de luz em Afuá, no interior de Afuá? É praticamente ser condenado à morte, né? Bom, conflito entre unidade de conservação e comunidades tradicionais, territórios tradicionais, para o qual nós já temos decisões vigentes. Aqui a gente conseguiu fazer um TAC, que está assim, ralando para rolar, né, para acontecer, mas a gente conseguiu dar uma amenizada naquela situação e muita coisa ainda para desenrolar aí pelo futuro. Bom, o último, espero eu em Deus, é esse daqui, que é o Quixoa de Sarayaco versus Equador, que foi a decisão da Corte Interamericana que consolidou em definitivo o direito de consulta prévia. Todas as dúvidas que existiam sobre consulta prévia foram dissipadas nessa decisão. Quem toma a consulta prévia? O Estado, tem que ser o órgão estatal. Pode ser a empresa concessionária da hidrelétrica? Não. É o órgão responsável pela proteção daqueles direitos. E firma também a necessidade de que sempre existam os estudos de impacto socioambiental como salvaguarda de direitos humanos. E ainda considera, né, esse povo indígena, o povo saraiaco, como um sujeito coletivo de direitos humanos. Uma aplicação interessante que a gente tem já no judiciário brasileiro é essa decisão lá do Parque de Superagui, em que a sentença judicial, né, de Seção Judiciária de Paranaguá, reconheceu a necessidade de que fosse realizada a consulta prévia com a garantia efetiva de participação dos pescadores. Não são nem indígenas nem quilombolas. São pescadores atingidos pela área do Parque do Superagui. E que se observe na elaboração do plano de manejo as diretrizes da Convenção 169 da OIT. Inclusive, consulta às populações tradicionais e produção de estudos técnicos, pautados em metodologias condizentes com a complexidade social local. Então, é isso que eu digo, a gente está com uma belíssima construção por parte dos juízes, principalmente de primeiro grau e de alguns tribunais. Aqui, só para fechar mesmo, o caso Crepore, que é uma floresta nacional, em que também o juiz de Itaituba determinou a suspensão da licitação, era uma concessão florestal, determinou a suspensão da licitação para que fosse feita a consulta prévia, fez todo o raciocínio bonitinho aqui da Convenção 169 da OIT, dos Direitos Humanos, da Convenção Americana de Direitos Humanos. O STJ manteve a decisão, teve uma decisão monocrática, depois o agravo interno, o STJ manteve a decisão, mas não conseguiu dialogar com os fundamentos de direitos humanos. Não conseguiu... Olha! Estrelinhas para você, viu? Só por isso você ganhou uma convenção 169. Mais uma passagem de ônibus daqui para o plano piloto. Parabéns, parabéns. Fundamental.
E assim, mas isso, ao mesmo tempo, anima a gente, porque assim, a STJ, beleza, manteve, mas a STJ não conseguiu Tá gravando, né? Não conseguiu, assim, talvez alcançar toda a profundidade dos argumentos que Vossa Excelência trouxe. Os argumentos são muito mais profundos, né, na sua decisão. Então, assim, é isso, né? O ponto exatamente é esse. Para a gente finalizando, realmente meu objetivo não era falar de tudo. Recentemente foi aprovado, o Brasil assinou ontem o Acordo de Escazú. O uso da interpretação ou tradução de idiomas distintos dos oficiais, quando for necessário para o exercício desse direito. Significa dizer, em alguns casos que eu citei anteriormente, Saramaca e o Moivana, as sentenças foram traduzidas para o idioma daquelas populações. Foram traduzidas e divulgadas via rádio, porque era o mecanismo de acesso à informação que aquela comunidade tinha. O acordo agora de Escazú fundamenta, né, do ponto de vista do direito dos tratados, essa obrigatoriedade. Na medida do possível, trazer a interpretação das decisões e dos processos de decisão para os idiomas diversos. Nós temos mais de 200 línguas, que não só o português no Brasil. E, finalmente, tornar efetivo o direito de acesso à justiça para cada parte, atenderá às necessidades das pessoas ou grupos em situação de vulnerabilidade, aonde se inserem aqui os povos e comunidades tradicionais, prevendo o estabelecimento de mecanismos de apoio, assistência técnica e jurídica gratuita, conforme o caso. Bom, acabei, passei do tempo, não consegui controlar o tempo, mas agradeço imensamente a oportunidade e, enfim, não tenho mais muito o que falar, porque o tempo já acabou mesmo, mas eu queria mais uma vez agradecer o doutor Prudente. Eu digo, nós estamos na Amazônia vivos à base de um Prudente, né? Sim, a gente tem esse papel, e aí quando eu falo do doutor Prudente, para mim ele simboliza, né? Ele é símbolo desse judiciário que nos orgulha, desse judiciário que é a imensa maioria, inclusive, né? Que nos orgulha desse sistema de justiça que é a imensa maioria, que tem um compromisso efetivo com direitos humanos. E essa programação, eu já guardei, mas essa programação do seminário, ela é a declaração de vida do doutor Prudente, de tudo que ele considera fundamental, e incorporar isso a uma escola de magistrados superior no futuro, uma escola superior de magistrados, nos dá realmente a esperança de que nós vamos conseguir caminhar progressivamente realmente ao encontro desses direitos humanos. Muito obrigada.